Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 21 de março. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30, que diz assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus foi expulso da cidade. Jesus foi expulso da cidade, da sua cidade. Jesus estava em sua pátria, em sua terra natal, no lugar onde se tinha sido criado, e ele é expulso. E por que que Jesus foi expulso? Porque o povo não acreditou nele. O povo não acreditou nele. O evangelho fala sobre a rejeição de Jesus. Jesus que é rejeitado pelos seus conterrâneos. Pelos seus conterrâneos. Jesus que está na sinagoga, quando ele faz aquela leitura do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e no final da leitura, quando ele termina a leitura, ele vai dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E aquilo gerou um alvoroço naquele momento. E alguns diziam: Mas ele não é o filho de José? Ele não pode ser o Messias. Ele é o filho do Zé. A gente conhece o Zé. O Zé é carpinteiro ali. Ele é filho dele. E não acreditaram em Jesus. Não acreditaram. E aí Jesus conta dois casos. Duas coisas que aconteceram. Uma com o profeta Elias e outra com o profeta Eliseu. Jesus vai dizer: no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, mas sim a uma viúva em Sarepta, na Sidônia, uma pagã e não uma israelita. Por quê? Porque nenhuma de Israel acreditou. Quem acreditou e quem acolheu foi uma pagã. Da mesma forma, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi enviado Eliseu, e sim a um leproso, Naamã, que era um sírio, pagão. Olha só. Ou seja, a incredulidade do povo de Israel. O povo de Israel que não acredita em Jesus, que não acreditou em Jesus, que não acreditou em Jesus. E Jesus vai dizer: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus é rejeitado. Jesus é rejeitado. Agora,
É muito interessante porque as pessoas ficam furiosas com Jesus. As pessoas ficam furiosas com Jesus. Levam para cima do monte com a intenção de jogá-lo de lá, no precipício. Olha só, tiveram a intenção de matar Jesus. Mas interessante é que o Evangelho termina dizendo: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Continuou o seu caminho. É uma expressão forte. Ele continua o seu caminho. Ou seja, a fúria dos seus conterrâneos, a rejeição, a incredulidade, a perseguição, nada disso vai impedir Jesus de prosseguir o seu caminho. Jesus que caminha e vai caminhar até Jerusalém, é uma subida, a caminhada de Jesus, porque em Jerusalém ele vai dar a sua vida. Agora, é muito interessante isso. Jesus continua o seu caminho. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que nada foi capaz de detê-lo. Nada. Mesmo diante da incredulidade, mesmo diante da perseguição, mesmo tendo sido rejeitado, ele continua o seu caminho. E nós? E nós? Que muitas vezes queremos desistir da caminhada por qualquer motivo. Às vezes na primeira dificuldade, às vezes na primeira rejeição, às vezes diante de pessoas que se opuseram à nossa missão, a gente desanima, quer desistir. Não. Você precisa continuar o seu caminho. Você precisa prosseguir no seu caminho. Que nada e ninguém te faça desistir, te faça voltar atrás. Que pela graça de Deus, você também continue o seu caminho. E que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.